Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal chegando aqui para o nosso papo com o Rabino Newton Bonder, que vai entrar daqui a pouquinho. Pessoal, dá boa noite para quem está entrando. Queria só saber se o som está bom para vocês, está bacana para vocês. Está tudo em ordem? Só aguardando o retorno de vocês. Abraço de Nova Friburgo, saúde e felicidades, Luca Costa, Jairo José, boa noite ao melhor doutor do Brasil. Nossa, Jairo, que exagero! Calixto Freire diz que o som tá legal. Ana Paula Borges se juntou a nós. Borguinhas diz que tá perfeito. Beto Moura, Fabi00, Adri Morena. Deixa eu ver quem mais. T. Santos. Nossa, tá entrando bastante gente aqui. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, pessoal. Olha só, o Roniel Vieira tá mandando um abraço do Mato Grosso. Obrigado, Roniel. Eu contei pra você que a minha irmã mora em Cuiabá, né? Em Mato Grosso. Pois é. Adri Morena tá dando boa noite. Olha só, Lucas Costa, te conheci no palco do encontro, por sua atenção lá. Olha lá, Lucas Costa me encontrou no encontro com Fátima Bernardes há um tempinho atrás. Olha, tem um pessoal acenando aqui. Fisioterapia Sem Segredos está dando boa noite aqui pra gente. Fisioterapia Sem Segredos está falando de BH. Júlia Faune, Marinalda 29, Manuel Costa entrou, deu um oizinho, Rosane Azevedo. Nossa, tem um pessoal bacana entrando aqui, ó, pessoal. A gente está aquecendo os motores. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com um dos rabinos mais bacanas, mais legais, mais conhecidos do Brasil, que faz um trabalho super, super, super interessante, um autor fantástico, é o Rabino Newton Bonder, que está lançando um livro novo, né, que é a Cabala e a arte de apropriação do sexo, né? E é super legal, né? O Newton Bonder está aqui falando com a gente. Eu já vi que a Esther Bonder entrou, tá aqui com a gente, Reginaldas. A gente tá só, o Fabi tá dando boa noite. A gente tá só esperando o Newton entrar aqui pelo Instagram da Editora Rocco pra gente chamá-lo. Olha só, Roniel tá falando sério, sou sua fã, moro na Chapada dos Guimarães, fica a 60 quilômetros de Cuiabá. Pois é, Roniel, já fui na Chapada, minha irmã me levou aí, né? Te contei que ela mora há muitos anos em Cuiabá, meus sobrinhos nasceram aí, moram aí. Então, muito legal. E eu adoro, né? Adoro o Mato Grosso e essa região da Chapada é super bacana. A Esther Bonder tá dando boa noite aqui pra gente. Débora de Marco tá falando que me enviou um convite por direct. Vou olhar lá, Débora. A Débora, se eu não me engano, é de Passo Fundo, mas depois ela me confirma. Josivan entrou também. Então já tem uma turma aqui esquentando os motores para a gente receber daqui a pouquinho o Rabino Newton Bonder. A gente vai falar de religião, sexualidade, a gente vai falar de Cabala, né? Esse corpo teórico milenar, né, da religião judaica. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazendo perguntas ao longo da live, que a gente vai transmitir essas perguntas para o Rabino Newton Bonder. Aliás, eu queria aproveitar para perguntar, alguém já teve oportunidade de ler o best-seller, né? O Newton Bonder escreveu um livro que é super, super sucesso de vendas no Brasil, que chama-se A Alma Imoral. Alguém teve a oportunidade de ler? Eu não só li, como fui assistir a peça mais de uma vez no Rio de Janeiro. Muito legal, muito bacana, assim, algumas discussões filosóficas, comportamentais, da vida da gente, muito legais. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Se vocês não tiveram, procurem A Alma Imoral. E agora esse novo lançamento, Cabala e Arte Sexo. Olha só, a editora Rocco mandou aqui a mensagem para ser chamada. Eu estou chamando o Newton Bonder ali. Olha lá, vamos ver se ele entra. E opa, olha só! Desculpe, estava aqui já há um tempão, assim, tentando aparecer. Tudo bom, Jair? Newton, boa noite. Boa noite, boa noite. Desculpe te deixar sozinho aí.
mas bem Imagina. acompanhado. Tem uma turma enorme aqui com a gente, gente muito legal, e sem dúvida nenhuma, tenho certeza que a gente vai fazer um papo muito, muito legal. Então, primeiro eu queria falar que eu sou seu fãzaço, né? Poxa, mas que isso? Tô... A- a- eu não sei se a gente já teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, eu acho que não, mas eu li Alma e Moral, adoro, fui assistir algumas vezes no Rio com a Clarice. Acho seu trabalho fantástico, esse jeito moderno, contemporâneo, transversal de lidar com a religião, de falar de cabala, muito, muito legal. E super parabéns pelo teu novo lançamento, né? Cabala e a Arte da Apropriação do Sexo, que é o quarto livro, né, de reflexos e refrações, né, dessa série da Rocco. E ainda não li, mas estou curiosíssimo para ler e vou ler Aqui em o breve. livro. Estou com ele aqui na mão. Tava contando para o pessoal o quão bacana enfim, importante assim a Alma e Moral. Tava recomendando que o pessoal pudesse ler e quando a peça voltar, né, em algum momento, que ela volta tantas vezes, né, Newton? A peça só parou com a pandemia, tá? Que derrubou realmente a peça que estava há 13 anos ininterruptos, foi a pandemia. Tá? E a Clarice ainda corajosamente tentou fazer algumas vezes presencial, mas está tudo muito difícil. Pois é. Newton, olha, Vamos lá. o espaço é teu para a gente conversar, para você falar um pouquinho de toda essa Então, história. vou Mas aproveitar, pode falar, que você ainda não leu o livro para te explicar, né, um pouquinho assim o que eu fui fazer, porque obviamente eu sempre às vezes sou difícil de ser compreendido em algumas áreas da modernidade. Eu já tive jornalista que chegou para mim e disse: vem cá, mas você escreve sobre tudo? Você escreve sobre, sobre política, você escreve sobre alma, você escreve sobre sexo, né? Então, assim, eu tento explicar que o que eu faço, o uso, é muito de um material que eu acho que eu transformo até numa literatura, uma forma minha de fazer, mas eu vou buscar muito num veio sapiencial, né, de sabedorias antigas e tudo mais, e de um tempo muito diferente do nosso, onde hoje você tem as pessoas cada vez mais especializadas. O sujeito sabe, nem médico ele é, né? Nem só, sei lá, oncologista, ele é um oncologista de pescoço, ele é né? Cada vez mais você vai se especializando, porque o conhecimento ele é tão brutal em termos de volume, que você precisa cada vez mais pessoas que saibam, passam um foco muito específico no saber. E tem esse lugar que eu trabalho que, na verdade, é muito amplo, é o contrário. A figura do rabino é uma figura de um mestre. É um pouco como na escola, né? Como você tinha no passado, quem dava português, dava matemática, dava ciências. Claro que quando você vai avançar numa série de... Né? Quando você vai avançando e você precisa de conhecimentos específicos, muito melhor que você tenha alguém que conheça. Mas há uma coisa muito interessante nessa relação de mestre, assim, amplo, porque ao invés de ficar preocupado em determinado assunto, você tem a oportunidade de trabalhar o conceito de aprender. Então, assim, aquele mestre do passado, ele não era tanto a pessoa que especializava você num saber, mas ele ensinava você a se engajar num sistema de aprendizado e de ensino e aprendizado. E esses livros que eu estou fazendo, fiz esse longo prólogo aqui para explicar que essa série, ela é uma série que tem essa cara. Eu já escrevi 4 livros. Um livro era sobre risco. Eu não sou do mercado financeiro, não sou, né, não trabalho nas pontes de aeroporto, né, nas torres de comando de aeroporto. Então, assim, como é que eu escrevo sobre risco? Depois fui escrever sobre cura. Eu não sou médico. Eu também não estou usando de nenhum poder mediúnico para curar. Né? Então, como que eu vou falar sobre cura? Depois vou falar sobre alegria. Eu não sou um psicanalista, não sou um psiquiatra como você, que tem toda uma reflexão, digamos, de conhecimento. E agora estou eu aqui, né, falando sobre sexualidade. Né? E, de novo, não sou um sexólogo, não sou da área psi, etc.
Mas por que eu escrevi esses livros? Não porque eu tenho informações de conhecimento específico, mas porque eu estou tentando criar um modelo, uma plataforma para as pessoas, tal como aquela plataforma do professorzinho do interior, que ensinava aquela criança a aprender, ele ensinava e ela aprendia. Ao mestre com carinho, a maçãzinha na mesa e os livros amarrados com um laço, né? E esse ritual de sentar no território do aprendizado. Então, esses livros, eles são muito isso. É um convite para as pessoas para saírem do lugar desse conhecimento frenético, onde você tem que ler 10 mil livros para não saber nada, e para ir para um lugar onde você estabelece alguns fundamentos, e a partir desses fundamentos você tem recursos bastante importantes para pensar, até mesmo tomar decisões que te digam respeito nessas áreas. Muito legal. Newton, eu fiquei pensando, né, quando eu li o título do livro, né, Cabala e a Arte da Apropriação do Sexo, né, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim, há de causar estranhamento em muita gente um rabino falar de sexo, né? Como assim, né, um rabino falando de sexo? As religiões muitas vezes têm uma relação complexa, né, com a questão da sexualidade, né? A gente teve durante muitos séculos, muito tempo, né, diversas religiões, né, com sistemas de muita repressão em relação ao contato com o próprio corpo, ao prazer, à busca do prazer, à busca do autoconhecimento. E eu vi ali que o título do livro ainda continua, né? Apropriando a libido, a intimidade, o gênero e a nubilidade. Eu fui até ler o que era nubilidade, que eu falei, opa, tô confuso aqui. Aí, eu queria ouvir de você um pouquinho. Você se sentiu confortável para falar desse assunto? As pessoas te perguntaram, mas como assim um rabino falando de sexo? Como se sexo não fizesse parte da vida da gente, né? Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência. Então, só para o público que não conhece, para a tradição judaica, o sexo não é um tabu, muito pelo contrário. Não só para os rabinos, que são representantes, né, que são esses personagens públicos, né? O rabino é obrigado a ter uma vida sexual. Normalmente isso pressupõe casar, ter uma família, etc. Mas, assim, para a tradição judaica, a saciedade, o prazer sexual, ele é fundamental. Uma das poucas, digamos assim, justificativas para requerer um divórcio na tradição judaica, e eu estou falando um divórcio dos últimos 50 anos, estou falando de divórcio de 3.000 anos atrás. Bíblico, um divórcio bíblico. Um divórcio bíblico. O divórcio bíblico, ele tinha como um dos, digamos assim, das justificativas das demandas que era legítima para romper de um casamento, o fato de que você não estava tendo saciedade sexual, né? Então, assim, o próprio livro, digamos assim, judaico dos costumes, que é o Talmud, onde você tem muitas regras, costumes da tradição judaica, o Talmud é devotado, existem tomos e tomos devotados à questão do período feminino, né? Você tem questões sobre a sexualidade em si, o que é o que eles chamavam dentro dos padrões, o que é fora dos padrões, pode fazer coisa fora dos padrões, né? Então, tudo isso é discutido e é de uma maneira muito interessante, muito direto. Quando eu digo nos padrões, para você só ter uma ideia assim, normalmente estamos se referindo a sexo anal, né? Então, assim, era de uma grandeza, digamos assim, para tratar das questões humanas muito, muito direta, fugindo um pouco esse modelo que a gente tem, que é mais dogmático, onde a moral e a ordem ela se impõe. Claro, a tradição judaica também tem esses cacoetes, né? E a gente tem grupos mais radicais, onde você vai ter um puritanismo, você vai ter todo esse tipo de repressão, você vai ter, inclusive, a sexualidade feminina tratada de uma maneira diferente. Apesar de que muitas leituras modernas que a gente tem, vale para o judaísmo, vale para o islamismo, muitas vezes existem contornos que a gente não entende e a pessoa, digamos assim, com a sensibilidade moderna, né, do que é corretamente político, às vezes infringe
num desconhecimento cultural, das tradições. É como você entrar numa aldeia índia e você já passar julgamento sobre a sexualidade daquela aldeia. Então, assim, claro, você pode fazer toda uma leitura se é opressor ou não é opressor, mas você tem que tomar muito cuidado, porque são muitos aspectos onde há prós e contras nas escolhas, sempre essas escolhas de comportamento mesmo, elas produzem coisas muito interessantes para o bem e também tem efeitos colaterais presentes. Então, assim, para responder a tua pergunta, eu quase que diria assim, para falar sobre sexo, talvez a pessoa mais correta para falar é o rabino mesmo. Estou brincando aqui, porque se for para falar só sobre libido, então procura o seu amigo mais próximo. Provavelmente aquele amigo que sai toda noite, que tem aventuras, que é o famoso no quarteirão, né, pela sua qualidade libidinal. Mas se você for falar sobre intimidade, né, e você for falar sobre gênero, talvez seja melhor procurar alguém da tua área, né, que possa colocar ali algumas... fazer as pessoas entenderem, né, que a sexualidade ela é erótica, não só pela libido. Ela tem outras dimensões extremamente eróticas e fundamentais da saúde sexual. A gente tem falado muito da saúde mental agora nesse período de pandemia, e a saúde sexual ela é fundamental. E ela não é composta só da libido. Tá? E muitas pessoas dizem, aquela pessoa é mal transada. Né? As pessoas fazem esses julgamentos, olham ali uma pessoa que às vezes não tem um porte físico fit e não sei o que lá, que não passa a imagem de que tem uma vida sexual física né, poderosa. E as pessoas fazem leituras erradas, porque às vezes você pode ver um sujeito todo malhado, de qualquer gênero, né? E que teria todas digamos assim, as qualificações libidinais, tá? Mas que não consegue entrar em vínculos de intimidade, que tem problemas de identidade de gênero profundas. E esse quarto elemento, por isso que eu digo que aí o rabino tem algo a dizer, talvez mais do que qualquer outro, que é a nubilidade. A nubilidade, para traduzir em palavras simples, seria o casamento, tá? Seria o desejo, mas num lugar menos cultural. O casamento, todo mundo já imagina assim, a noiva vestida de branco, aquele estereótipo todo que uma moral, que uma cultura produziu. Mas por trás dessa moral, desse costume, existe um erotismo núbio, que é o desejo das pessoas de encontrarem um parceiro núbio. O que quer dizer um parceiro núbio? É uma pessoa que quer construir em tempo longo, por isso essas frases, até que a morte nos separe, né? Às vezes a morte separa, às vezes outros aspectos separam também, mas o desejo desse vínculo, dessa conexão, é erótico. Uhum. Né? Então, assim, às vezes eu venho comentando agora que eu estou trazendo essa palavra à baile aqui, do quão erótico é, às vezes, quando você tá no momento de núpcias de um casal, às vezes é um casal jovem, né, que você vê nesse casal todo tipo, às vezes, de imaturidade, uma imaturidade até talvez para intimidade, você vê imaturidade talvez até na sua própria identidade mesmo, né, que tem a ver com gênero, né, mas você vê neles, quando eles são núbeis, né, você vê uma dimensão erótica deles estarem ali realizando uma cerimônia, um momento que marca a alegria, não só romântica, mas é uma excitação de ter encontrado um parceiro núbio. Então, eu coloquei nesse livro todos os 4 aspectos que, para mim, constituem o sexo. Né? Então, eu estou tentando desmistificar o sexo como só o espaço do garanhão, o espaço do ninfo, né? De uma coisa que está ligada à sexualidade física, que é o grande problema do nosso tempo. Porque a gente se livrou, como você falou, a gente se livrou das opressões dos anos 60, 70, chutaram o pau da barraca,
né? E a gente foi fazer o quê? A gente foi fazer amor. Veja que coisa louca, to make love. Amor não se faz, amor se sente. Então, há alguma coisa que a gente se livrou de opressão do passado, mas a gente construiu um efeito colateral negativo para a sexualidade do nosso tempo, que é uma perda de intimidade, que é uma perda de outras qualidades, inclusive inúbil, no nosso tempo. Newton, super legal isso que você está falando, né? E tem vários comentários que já estão entrando aqui, até queria trazer eles daqui a pouquinho para nosso papo aqui. Mas eu acho que é muito interessante, né? Porque assim são diversas. O que a gente tem assistido muito nos últimos tempos, e acho que é um fenômeno que ficou ainda mais evidente com a questão das redes sociais, né? Você tem uma parcialização da vida sexual, né? Ela ficou muito genital, né? Muito focada só no ato sexual naquele momento em si, né? Talvez muito calcada na libido sexual e deixando de lado outras coisas que você está falando que são muito importantes, né? Que como eu construo intimidade com alguém, né? Como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me enxergo, né? Como que eu lido com os meus desejos, a minha questão de percepção da minha imagem, da minha identidade de gênero, da minha orientação sexual. Então essas questões muitas vezes passam batidas ou são escondidas para baixo do tapete. E essa questão da nubilidade, né? Que é essa coisa da parceria, do compromisso, né? E então é muito legal essa visão mais ampla, né? Do que é o sexo, né? E aí a Borba L diz aqui uma coisa que eu achei muito legal, Newton, vou pedir licença para você até para ler. Ela fala assim, ó, conexão, parceria, vínculo é tão erótico que as pessoas nem conseguem sustentar, né? Então, assim, vai muito aí na direção do que você falou, né? E eu acho que isso é muito bacana nesse sentido. Tem uma outra pergunta que eu já vou fazer para você daqui a pouquinho, acho que é uma pessoa que está querendo dividir uma história pessoal com a gente, mas antes eu queria te perguntar mais uma dimensão que eu perdi só nessa tua explicação, que é o seguinte: como Cabala se relaciona com tudo isso? E aí pedir para você dar uma breve introdução para quem não acompanha, para quem não conhece, para quem nunca ouviu de falar de Cabala, ou ouviu assim só en passant, assim, o que seria a Cabala, né? E como que ela se relaciona com todas essas dimensões que você está colocando para a gente, Newton? Então, o que é Cabala? Cabala na verdade, uma forma profunda de interpretação. Os rabinos, que eram mestres do passado, né, eles eram intérpretes do texto bíblico, eles gostavam de interpretar. E eles foram descobrindo uma coisa que é o que eu estou exatamente trabalhando nesses livros, que é uma qualidade sistêmica. Quando você conhece um sistema, você realmente tem maestria sobre um tema, né? Quando você vai ver uma pessoa que sabe mexer num iPhone ou em qualquer aparelho, né? Essa pessoa vai ter maestria se ela conhece o sistema, todos os sistemas que estão ligados, não só a maquinária desse telefone, mas as transmissões, os processos. Quanto mais você conhecer desse sistema, mais você está capacitado a pensar sobre ele. Então, a Cabala, lá atrás, há 3.000 anos, as pessoas criaram algo que é muito moderno. A gente está repensando isso hoje no nosso tempo. Eles diziam basicamente assim: se você souber montar um tabuleiro de um problema, se você souber montar uma plataforma ou uma arquitetura onde está ocorrendo aquela questão que você está pensando, você não precisa, às vezes, nem da narrativa, nem da informação, porque só aqueles elementos eles fazem você entender com muito maior qualidade como lidar com aquela questão. Então, em todos esses livros, estou falando isso pela Cabala, porque a Cabala é uma maneira de interpretar, usava lá atrás uma plataforma de, digamos assim, de símbolos, de 7 pontos, né, para pensar, digamos assim, uma questão. Como eu estou usando aqui no sexo, né, eu não estou olhando o sexo físico, eu estou olhando o sexo físico, emocional, intelectual e espiritual ou existencial. Quando eu faço essa divisão, não existe, só existe uma sexualidade, não existe um pedaço de mim que é só físico, outro pedaço que é emocional. Essas coisas se entrelaçam sistemicamente. Mas quando eu divido e entendo que existem áreas, funções
que se interligam nessa experiência, eu aumento a minha capacidade de pensar e entender esse tema que eu estou tratando. Então, a Cabala é exatamente isso. É como se eu tivesse assim, olha só, vou oferecer um tabuleiro de xadrez aqui, vou explicar as regras, e agora a gente vai montar o tabuleiro da cura. E põe, então, que na cura tem que ter que aspectos. Na questão do risco tem que ter que aspectos. Na questão do sexo, quais são os aspectos que eu tenho que considerar. Então, é basicamente isso. É uma forma estrutural de pensar um tema através de um sistema. E esses livros são só sobre isso. Eu convido o leitor realmente, porque é um desafio. Não estou convidando só a pensar o sexo. Eu estou tentando fazer as pessoas identificarem uma metodologia de, muitas vezes, se aprofundar. Né? Porque muitas vezes a gente quer resposta para as coisas e a resposta ela é linear, ela é definitiva. Você bate com o martelo, a resposta é essa. Mas as perguntas não. As perguntas elas são sistêmicas. Eu faço, mas então por que por conta disso acontece aquilo? E em relação àquela outra coisa, por que é assim? Quando eu vou fazendo perguntas, eu vou montando um tabuleiro de questões relevantes ao tema que eu estou tratando. E eu vou ganhando recurso de compreensão, de entendimento, menos espaços cegos que eu posso interagir e você cresce na sua sabedoria. Então, a Cabala está exatamente nesse lugar. Muito legal, Newton. E é um campo, um corpo de conhecimento incrível, né? Tem muita coisa. Eu aprendi um pouquinho sobre Cabala quando eu passei na escola, há muitos anos atrás, depois a gente ouviu um pouquinho na faculdade, mas é muito legal essa perspectiva aí dessa questão sistêmica que você está trazendo. Newton, vou pedir tua licencinha para ler alguns comentários que estão chegando aqui para a gente. E olha, a qualquer momento, sinta-se à vontade para me interromper e fazer comentários em cima dos comentários, tá? A Fisioterapia Sem Segredos fala assim, olha, sou fisioterapeuta e tenho 44 anos. Namoro há 2 anos, ela tem 56 anos. Temos uma ótima relação em todos os sentidos, sexo principalmente, ela é psicóloga. Eu achava que não era experiente, eu achava que eu era experiente, ela diz, mas confesso que não era. Estou aprendendo, eu acho que ela quis dizer que ela está aprendendo muito. E eu acho que é muito isso, né, Newton? Assim, a gente cresce e aprende e troca a cada novo relacionamento que a gente tem na vida, né? Às vezes a gente está numa relação de muitos anos, essa relação por algum motivo acaba, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é a pessoa mais experiente do mundo, e aí quando a gente começa a reconstruir uma nova parceria, às vezes muda completamente a perspectiva da gente em relação a tudo que a gente já viveu, né? Eu costumo dizer que cada relação é uma relação, né? É um campo branco que a gente vai preenchendo aí com as cores que a gente quer, né? Eu tenho um pouco essa sensação. Como você vê isso? Você sabe que no livro, claro que no livro eu acho que tem alguns elementos bastante interessantes, assim, criativos para pensar essa questão toda. E ali eu tento explicar que a sexualidade ela é formada de 2 padrões que se dividem nessas 4 áreas que eu falei. Que padrões são esses? Tem um padrão que eu chamo que é febril. Febril quer dizer no sentido assim de que há uma... O que é uma febre? É um fator muscular. O que produz uma febre é um trabalho dos músculos que aquece o seu corpo e você fica com 37, 37,5 por uma ordem que foi dada pelo seu cérebro, músculos gerarem esse calor. Né? Então, assim, o sexo ele tem áreas febris e ele tem áreas que são de floração. A floração ela é totalmente da área febril. Né? Ela não é essa coisa, assim, ela não tem essa passionalidade. Tá? E elas são, na verdade, como que cortejos. São formas de se aproximar do outro. Então, assim, no livro, eu tento explicitar que a libido, né, o desejo físico, sexual, ele é febril. Quando você tem, ele é febril. A intimidade não é febril. A intimidade, ela é floral. Ela é uma floração. Por que a flor? Porque a flor, o que faz uma flor? Ela fica exuberante de cor, de fragrâncias, para atrair o outro. Então, o erótico da floração
não é tanto um ato, um coito, uma experiência física muscular, né? Ela é simplesmente a aproximação. Então, assim, entender a intimidade dessa maneira, simplesmente como o erótico da intimidade, e você destrói a intimidade se você acende a luz, se você pergunta como foi para você, né? Se você vai para esse lugar, né, que é muito, como é que eu vou dizer assim, frontal, né, com aspectos febris, às vezes invasivos em relação ao outro, você vai se perder uma floração. O mesmo vale para o gênero. O gênero, ele não é uma passionalidade libidinal. Ele é uma escolha de parceiro. E essa escolha de parceiro, semelhante à intimidade, é uma floração. Quem é que me diz respeito? Tá? Sim, existe o sexo binário biológico, mas num lugar da minha identidade, quem é o meu cogênero? Né? Com quem eu quero ficar? Na pergunta estava sendo contada uma história em que foi encontrado um cogênero, que não era do mundo ali da sexualidade binária, né? É uma escolha. Essa escolha, ela é uma aproximação. Ela não é febril. E, por incrível que pareça, a nubilidade é febril. O que eu quero dizer com isso da nubilidade é febril? A nubilidade, ela tem um aspecto, é quase como uma loucura. Assim como alguém que fica morrendo de desejo sexual é capaz de fazer uma loucura, quem é núbil está fazendo uma loucura. Quando você faz essa aposta em que você engata dinheiro, tempo e divide espaço com a outra pessoa, em que você vai fazer tantos sacrifícios no ponto de vista de perder, né, as suas autonomias e sua liberdade, porque estar sozinho é sempre mais livre do que ter que atender um companheiro, né? Então, a pessoa núbil, ela tem que estar embriagada, febrilmente embriagada da nubilidade para poder curtir essa dimensão erótica que existe em todos nós. Então, assim, é muito interessante como as pessoas, elas fazem, vou usar essa expressão horrível, que a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. Porque a pior coisa, né, a pior coisa que você pode fazer para o casamento, para uma nubilidade, é casar ou por amor ou por sexo. Se você construir uma relação núbil por interesse amoroso ou sexual, você vai descobrir que assim que passar o amor, ou assim que virar uma rotina, essa dimensão sexual libidinal, vai cessar a razão daquela nubilidade. E aquela nubilidade, ela não deveria ter nascido desse interesse. Ela tinha que ter vindo de um interesse de encontrar um outro. É o outro, independente do que o outro é. Claro, quando você vai escolher esse outro, você vai achar ele bonito, bonita, você vai querer aspectos inteligente, sensível, né? Se está bem de vida, se está mal de vida, financeiramente, psicologicamente. Tudo isso conta para você tentar achar o seu núbil, a sua escolha núbil. Mas o mais importante nesse parceiro não são esses elementos. O mais importante nesse parceiro é que, primeiro, que ele seja núbil, que ele esteja com o mesmo desejo seu de construção, de vínculo, de permanência, e você vai ter que entender que nessa área a nubilidade ela tem aspectos interessantes da incondicionalidade, de ser incondicional, né? Quando você se casa de verdade, claro que você pode romper, pode ser que você cometa um erro, mas um casamento, uma dimensão núbil, ela é sempre o desejo de que seja incondicional. Encontrei o meu par, a minha metade, né? E num lugar núbil, você vai fazer o que for possível para que isso seja incondicional. Então, assim, não pode ser amor, porque amor é condicional. Amor é um sentimento, é uma emoção. E a emoção sempre vai ser um movimento, sempre vai ser condicionada a se você está sendo amoroso comigo, seu sentido amor, né? A gente não é incondicional com amor, nem com filho.
a gente é incondicional com o filho. O vínculo é incondicional. Mas eu não tenho que amar meu filho se o meu filho me agride, se eu estou com uma relação que não está sendo amorosa entre nós, a minha emoção não vai ser amorosa. É interessante isso que você está trazendo, Newton, porque, na verdade, essa nubilidade, esse termo que você está utilizando também, como um dos eixos, das perspectivas aí, né, dessa dimensão da sexualidade, do sexo, né, não é só paixão, não é só amor, né, não é só coisa física, não é só coisa do sentimento, mas também essa relação com a gente mesmo e com o outro, né, de você perceber que você está disposto a criar vínculo, manter vínculo e lutar por esse vínculo, né, e você tem que ter a contrapartida também, né, porque não adianta só você estar ali, né, é uma via de mão dupla, né, e talvez essa importância de que você enxerga no vínculo, de estar disponível para o vínculo e do outro estar disponível para o vínculo, talvez isso consiga fazer com que essa relação fique muito mais aderente, que você consiga chegar mais longe no teu propósito de seguir junto com alguém, né? Eu entendo um pouco isso que você falou nessa dimensão. É por aí, Newton? Mas tem uma coisa muito importante que é para entender. Eu trabalho nesse livro, claramente eu estou tentando explicar nesse livro que a sexualidade, eu prefiro sempre a palavra o sexo, né? Essa função do sexo na vida de todos nós. O sexo, ele é uma disposição, ele não é uma emoção. O sexo não pertence às emoções. O sexo é uma disposição. A alegria é uma disposição, ela não é uma emoção, né? As emoções, elas acontecem relacionadas com a vida. Eu tenho dentro de mim a alegria vital, eu tenho o sexo em mim. O sexo digamos assim, experimentado em mim. Isso é confuso para as pessoas, porque como tem sempre um parceiro, a gente sempre acha que a experiência do sexo ela é vivida a dois. Né? Encontrei alguém que funciona bem comigo. Né? Sempre parece que é uma parceria. Mas a experiência do sexo ela é de apropriação. Por isso que eu usei essa palavra, né? Que é a arte de apropriação do sexo. Porque o sexo ele é um dos elementos que te apropria de si mesmo. Se você tiver uma vida alegre, a alegria é uma disposição. Se você tiver ambições são disposição. E se você tiver sexo saudáveis, essas perdas, você vai sair por aí com a certeza, sem aquelas crises, esse não sou eu, o que é a minha vida, eu não estou me enxergando, não estou me entendendo, porque você não consegue, às vezes, se apropriar de si mesmo. O seu sujeito, sua identidade não encaixa, né, no personagem que você está vivendo. Então, assim, muito importante é posicionar o sexo, o que é a experiência do sexo. Então, assim, quando eu falo que tem essas duas dimensões que são, uma é febril, de febre, e outra é uma floração, de flor, quando eu estou falando de febre é só do indivíduo com o indivíduo. A libido, quando eu estou tendo uma excitação libidinal, ela é minha. Pode ter, claro, eu fiquei, né, excitado porque vi uma pessoa muito interessante, eu posso ver uma situação, etc. Mas é uma experiência em mim. Eu sou protagonista dessa experiência. Né? Então, o febril, você é protagonista. A nubilidade, o casamento, é febril, lembra? Então, no casamento também eu sou protagonista. Por incrível que pareça, mas não tem um outro. Tem um outro, mas você tem que ser plenamente núbil para que um outro núbil possa usar você ou ter digamos assim, vocês conjuntamente, né, usufruírem um do outro nessa dimensão. Então, para ter esse encontro, né, Newton, de alguma forma, né? Então, assim, quando você consegue um pouquinho essas dimensões, eu acho que fica mais fácil, que todos nós nos perdemos quando a gente fala de sexo, são todos esses aspectos, e pensando num aspecto e misturando com o outro.
Então, assim, eu acho que o livro tem espero, tem essa qualidade de abrir para as pessoas um espectro. Peraí. Estamos falando do quê? Qual é a tônica, esse aspecto? Ele diz mais respeito a que área dessa experiência, né? Então, quando você sabe posicionar isso no tabuleiro de um entendimento, só isso já produz, eu acho que muito avanço no pensar, no lidar com essas questões. Muito legal enfim, essa dimensão que você está trazendo aí da cabala, da apropriação, né, do sexo com todos esses elementos, né, libido, intimidade, a relação, né, que a gente tem com o gênero mesmo, e a questão da dubilidade. E aí isso está gerando uma série de discussões aqui entre os nossos seguidores aqui, as pessoas que estão acompanhando essa live, viu, Newton? E aí algumas pessoas perguntam de novo o nome do livro, e o livro se chama Cabala e a Arte de Apropriação do Sexo, apropriando a libido, a intimidade, o gênero e a nubilidade, do Newton Bonder, né, da coleção Reflexos e Refrações, é o quarto livro dessa coleção. E para quem não leu ainda, eu volto a falar, né, A Alma e Moral também é um super livro, assim, muita reflexão bacana, é uma viagem importante para todo mundo, né? E, Newton, olha só, aí tem vários comentários aqui, eu vou só dar uma selecionada rápida. Sim. Teve alguém que ficou para trás, que falou assim, que começou a acreditem, o Léo Fávaro. Acreditem, eu conheci a Cabala com a Madonna, daí que eu comecei a estudar. Muito legal. A Madonna realmente teve esse papel, né? Ela deu uma popularizada na questão da Cabala, a coisa de uns 20 anos. O Newton me corrija a data depois se eu tiver errado aqui, né? Bom, aí a Rosane Neves fala para a gente o seguinte: quando se tem conhecimento, tudo rola de maneira suave e leve. A importância do conhecimento. O Léo Fávaro volta a falar que ele acha importante a gente tentar estar aberto para experimentar o novo. E aí eu vou só pegar uma caroninha nessa escrita aqui do Léo para dizer o seguinte, Newton. É interessante isso, né? Porque, de novo, você está falando habilidade, de você estar disponível, de você estar disposto, disso ser um movimento febril, né? E ao mesmo tempo, né, eu acho muito interessante a questão, uma vez que você está disposto, a outra pessoa está disposta, né? Vocês estão abertos a essa possibilidade e vocês começam a construir uma história junto, né? Eu tenho impressão que aparece um pouco, não sei se eu estou errado nessa minha construção, mas assim, além do fervor, né, do febril de você manter esse vínculo, tem essa coisa de florescer também, né, Newton? Porque o que eu vejo às vezes em terapia, no consultório, nas pessoas que vêm conversar com a gente, assim, é que a gente quer entrar numa relação, às vezes, com um monte de coisa já resolvida, já preenchida pela gente mesmo, né? Só que, assim, a gente está conhecendo uma outra pessoa, com outras necessidades, outras prerrogativas, outros espaços, né? E por mais que eu tenha ficado num casamento de 20 anos e achado que eu conheço tudo de relacionamento, né, é um pouco aquilo que eu falei, né? A gente tem que zerar, né, deixar essa página em branco, tá a fim de tá febril nesse sentido para você entrar num novo relacionamento, mas ao mesmo tempo, aí, uma vez que eu estou dentro, né, além da febre para manter, né, eu acho que tem um espaço grande a ser ocupado, né? E aí nesse espaço também cabe essa florescência, essa floração que você está falando, né? A gente tem que preencher isso e aprender com o novo, né, Newton? É porque eu acho que as pessoas esquecem que todas essas 4 áreas, elas são formas de excitação. A gente acaba, como a gente falou antes, você acaba só legitimando a excitação muscular, né, genital ou corporal, né, que é nessa dimensão física de libido, quando a intimidade, chegar perto de uma outra pessoa, né, produzir essa aproximação, né, que é o que o outro permita a você, né, que você se aproxime dele, é profundamente excitante. E quando eu digo excitante, é parte do sexo. E quando você encontra o congênere, uma pessoa em que você tem capacidade de se acoplar, porque vocês são um par, né? Isso é muito interessante. Mesmo não indo só para a imagem, obviamente, heterossexual,
todas as escolhas de gênero, elas são acoplativas. O LGBTQ e toda a multiplicidade que você tem hoje no mundo de hoje procura um parceiro acoplativo. Né? Não é tão simples hoje, né? Tão variado, tão rico essa experiência humana, né, de gênero hoje, mas você vai ver sempre a busca dessa essa acoplagem. E essa acoplagem, ela é uma floração também. Então, assim, ela demanda você ter todo um cortejo, saber usar uma linguagem que produza essa identidade de cogêneros, para que vocês possam se enxergar, as pessoas que fazem essa paridade, que elas possam se enxergar na mesma página, no mesmo contexto. Né? Então, também é uma floração. E é fundamental você ter essa construção. Né? Então, assim, o mundo, eu digo assim no livro, basicamente, eu fico muito trabalhando tanto o gênero quanto a nubilidade, que são as duas áreas mais, digamos assim, polêmicas, né? Em geral, mas no nosso tempo, principalmente. O gênero, porque ele parece ser uma novidade e muitas pessoas não aceitam, né? Buscando sempre a noção de sexo binário biológico, né? E, por outro lado, a nubilidade como uma desqualificação que a gente faz do casamento hoje em dia. Ninguém precisa mais disso, ultrapassamos tudo isso, eu posso ter eu posso ficar trocando de pares, não preciso dessa coisa antiga né? Mas isso também é um tabu. Tá? Isso é um tabu. Então, assim, tirar isso desse lugar, digamos assim, tão já mofado, né? Sim, de costumes que às vezes querem nos impor de repetir, mas perceber a excitação e a força erótica que tem esse espaço. Então, eu fico bastante no livro tentando trazer uma reflexão como rabino. Vou buscar textos, e aí até eu acho que é uma coisa muito interessante, quem gosta de fazer uma incursão, digamos assim, quase que uma espécie né, né, não só antropológica, né, mas quase que uma excursão ao passado, né, nesse passado bíblico. E eu acho que nesse livro tem uma coisa que é muito interessante. Essas 4 áreas que eu falo, a libido, a intimidade, o gênero e a nubilidade, aparecem nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, quando o Criador se refere 4 vezes à sexualidade humana. Então, assim, no livro eu pontuo um momento que é digamos, libidinal, que é a criação de macho e fêmea, os criou, né, como binário animal. Depois, um momento em que Deus diz não é bom ao ser humano estar só, que é uma percepção do Criador de que sua criatura tinha intimidade, necessidades de intimidade. Um terceiro momento em que o Criador leva o personagem Adão, que ainda é um personagem macho e fêmea, ele é o único, e Deus leva ele a buscar um parceiro cogênere. E ele diz, não tem ninguém aqui para mim. E aí é o tal momento da tirada da costela de Adão para a criação de um outro ser que é carne e osso da minha carne e do meu osso. Essa identidade de gênero é que vai criar o personagem que depois, no 4º momento, vai ganhar um nome, Eva, né? Que agora já é um casal, onde existe até um nome presente. Agora, Adão é nome próprio, de carteira de identidade, pessoa física. Eva, também pessoa física, num lugar já de nubilidade. Então, assim, eu faço uma leitura bem interessante, eu acho que a maneira com que eu vou fazer essa pesquisa, rastrear ali esse lugar primitivo, onde talvez a gente tenha um apontamento de todas essas dimensões do sexo
para um ser humano. Muito legal. Newton, já estou arrependido de ainda não ter lido o livro, mas ó, ato contínuo eu vou ler, porque eu acho que assim tem uma perspectiva muito bacana, né, de como você está construindo essas questões. Eu acho que é uma discussão super, super, super interessante. E aí, eu queria só ler mais alguns comentários que chegaram Claro. para a gente. O pessoal está pedindo para a gente salvar essa live, que querem encaminhar para outras pessoas. Sim, a gente salva todas as lives. Elas vão ficar disponíveis no meu Instagram e eu já combinei com o pessoal da Roku que a gente também passa o link para o pessoal da Roku, que vai possivelmente publicar tanto no Instagram da Roku como no Instagram do Newton. Enfim, nessa live vai estar disponível para quem quiser compartilhar. Podem ficar tranquilos em relação. É um homem ou uma mulher, mas eu só consigo enxergar a fotinha, eu tô com dificuldade de enxergar, Newton, pelo avançar da idade, sabe? E do horário. Mas Infelizmente, conheço o problema. Pois é comum, comum. É assim quando a gente tem 25 anos de idade, mais ou menos. E aí, diz o seguinte, quem sabe isso quer dizer amor, né? Estrada de fazer o sonho acontecer. Acho que até um trecho de uma música isso aí, né? E aí o pessoal está falando que é um super passo, não é tão fácil de acontecer, mas é um passo importante. Enfim, né? Tem muitas questões aqui. Nossa, Newton, a gente vai ficar a noite inteira respondendo essa galera. Acho que a gente precisa fazer outras, Newton. Vamos fazer. Eu acho que é interessante. Eu acho que para você, então, que trabalha essa questão e tudo mais, é um corte bem transversal, assim, uma leitura muito transversal, que tem eu acho que assim, é criativo. E independente de eu ter respostas ou não ter, eu acho que essa forma de fazer uma abordagem, ela abre, eu acho que, perspectivas, abre cabeça. Eu fiquei feliz como o livro acabou se construindo, né? Sim. Não, eu ia só comentar com você duas questões. A gente está se aproximando do finalzinho, Newton, mas eu queria fazer uma provocação Sim, claro. de um leitor aqui, de um seguidor da gente que perguntou, eu acho que ele quis dizer em relação à nubilidade ou casamento, ele falou assim, mas afinal de contas, isso é uma prisão? Né? Ele pergunta, eu queria fazer essa provocação para você, se nubilidade é um aprisionar-se. E aí, queria que você colasse nessa provocação, né? Um pouco talvez a última resposta da noite, Newton. A gente está se aproximando na tradição judaica do Pesach, né? A festa do Pesach no próximo sábado, você me corrige se eu estiver errado. Sábado à noite começamos. Sábado à noite, Pesach vendo em inglês é Passover, né? Que tem a ver com passagem. Essa libertação, né, dos judeus que estavam escravos no Egito para a liberdade, né? Simbolicamente, eu vejo um monte de significados nessa passagem, né, Newton? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa passagem nesse momento especial que a gente está vivendo, né? Eu acho que nenhum de nós que está aqui vivo nesse momento passou por um momento de excepcionalidade tão absurda, né, tão total como esse enfrentamento da pandemia que a gente está tendo, que tem impacto em tudo, né? Na nossa saúde mental, na nossa saúde financeira, nos relacionamentos, e eu acho que impacta tremendamente tudo isso que você está contando hoje aqui de libido, intimidade, gênero, nobilidade. Como que a gente usa essa simbologia da passagem aí no próximo sábado para esse momento ainda tão difícil que a gente está vivendo, sobretudo aqui no Brasil? Tá, então vou responder essa tua pergunta sobre a Páscoa, sobre o Pesach, conectando com a pergunta que tinha feito, eu me esqueci, acho que Paulo, foi o Quem que perguntou? Foi o Paulo? Sobre a prisão? Sobre a prisão. Pois é, eu perdi o nome aqui. Daqui a pouquinho eu acho. Desculpas aí para não saber, não ter guardado o nome, mas queria responder o seguinte: que acontece? É muito interessante. Ninguém tem que fazer nada, ninguém precisa entrar em processo prisional voluntário por razão nenhuma. Só que quando a pessoa é núbil, é porque ela entende que compromisso liberta. Compromisso não aprisiona, compromisso liberta.
Isso é um lugar não muito fácil da gente entender, né? Porque, claro que quando você vai se casar com alguém, você vai dividir o apartamento com alguém, vai ter alguém no seu caminho. Tá? Então, para uma parte da sua vida, que é o seu espaço, a sua existência, tá? Ter uma pessoa grudada é um problema. Mas já do ponto de vista do impacto, da influência que você causa, dos vínculos que você estabelece, né? Isso é um enriquecimento profundo da vida. E todos nós, mesmo aqueles que se separam muitas vezes, vão estar caindo na mesma suposta armadilha núbia e vão ficar se perguntando, não acredito que eu vou querer casar pela quinta vez ou sexta vez. Né? Mas você vai casar pela quinta ou sexta vez porque não vou julgar o que aconteceu nas primeiras 4, 5, mas você tem uma excitação núbil. Você gosta e você sabe que compromisso aprofunda. Por que eu disse que isso tem a ver com a história lá da saída do Egito, da história do faraó, dos hebreus que eram escravos, e eles saem da escravidão, é a primeira narrativa que fala sobre a liberdade, a libertação de um povo, né? A teoria da libertação que a gente tem aqui no Brasil se inspirou nesse primeiro momento libertário. E o que foram fazer aqueles escravos? Em vez deles saírem para curtir a vida, e agora eu sou livre, agora eu vou fazer o que eu quero, agora ninguém me incomoda mais, sou dono do meu nariz, eles vão e recebem no Monte Sinai lá os 10 mandamentos, os mandamentos, que é o desejo. É muito interessante isso. Eles saem da liberdade e, como pessoas maduras, eles não saem aí pela vida como um bando de playboy tentando curtir o que puder e aproveita o que der porque vai acabar. Essa mentalidade, que tem seu valor libidinal, ela é só um aspecto da vida. Se comprometer com grupos, com comunidade, com sociedade, liberta. É por isso que, nesse momento, conectando também com o nosso momento pandêmico, nós estamos aprisionados do ponto de vista da limitação, do isolamento, né, de todas as questões que a gente está sofrendo já há tanto tempo e que estão impactando todos nós. Mas, do ponto de vista de se comprometer como cidadão, como comunidade, como ser humano, esse é um período extremamente rico, né? Então, assim, claro que a gente quer o fim da pandemia, todos esses sofrimentos, todas essas mortes. A gente quer de volta não sermos os escravos, lá como no Egito, impedidos de viver nossas vidas como a gente gostaria de viver. Mas eu espero que quando a gente saia para a normalidade, a gente tenha amadurecido um pouquinho e que a gente não volte à vida como um bando de playboys que agora sim eu vou detonar. Né? Não! Eu acho que existem compromissos muito lindos a serem abraçados a partir dessa experiência. E vai ser uma pena se a gente ficar infantilizado, né, nesse lugar menor que normalmente a gente fica, porque somos todos aí, né, temos essa tendência natural a buscar um lugar confortável, a fugir das coisas. Né? Mas o lugar maduro é esse, é um lugar de se libertar com compromissos, com vínculos, com aprofundamentos. E o sexo é uma oportunidade, não é a única. Como eu disse, as alegrias e as ambições estão junto com o sexo para nos ajudar a se apropriar da nossa existência e viver ela com o gostinho de quero mais, de esse sou eu, estou feliz com a minha experiência da minha existência. Então, eu acho que esse é um momento onde, sem maturidade, a gente só vai conseguir enxergar a metade do copo vazio. Newton, respondeu lindamente essa pergunta aqui. Assim, eu fui me atrapalhando, a pergunta foi ficando gigante, mas eu acho que a gente conseguiu juntar essa questão de mobilidade, prisão. Juntamos tudo, pensa, passagem, libertação, pandemia, foi tudo junto e misturado, mas eu acho que você respondeu lindamente e cheio de símbolos e significados. Queria agradecer muito a tua parceria hoje, a tua disponibilidade para fazer essa live.
Muito feliz de estar aqui com você. Já disse, eu respeito e admiro muito o seu trabalho já há muito tempo. Queria altamente recomendar, então, Cabala e a Arte de Apropriação do Sexo, apropriando a liberdade, a libido, a intimidade, gênero e a nubilidade. O novo livro do Newton Bonder está ali, ó, na mão dele. Está mais preparado que eu, que estou entrevistando ele. Não, a editora me disse, põe o livro lá. Tá, poxa. Missão Agradecer. Obrigado, Nilton. Agradecer a Ana da Rocco, que fez a ponte entre a gente, e a todo mundo que participou, que mandou mensagem, que fez as suas considerações. Se vocês gostaram, ó, tem um monte de gente falando Hag Sameach pro Nilton, Shalom. É isso aí, é uma festa muito importante, aí é um momento muito importante no próximo sábado, e espero que a gente faça essa passagem para o melhor, como disse o Nilton, né? É um momento tão difícil que a gente melhore, não como indivíduo, mas como humanidade, como grupo, como sociedade, nesse momento tão difícil. Pessoal, um beijo para todo mundo que acompanhou a gente. A live vai ficar salva no meu Instagram, no Instagram do Nilton, no Instagram da Rocco. Daqui a pouquinho ela já está lá, podem compartilhar com os amigos e continuem a seguir as nossas redes e comprem, por favor, o livro do Nilton, que sem dúvida nenhuma promete mudar muitas perspectivas. Nilton, Jairo, boa noite. Aí. Tá, obrigado mesmo. Dá um grande abraço aí. Valeu, querido. Abração. Tchau, gente. Ficamos conectados aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado aí.